Beleza, Daniel. Assim mesmo, isso aqui fica caindo e volta toda hora. Bom, galera, vamos continuar, tá? Falando ainda sobre o período do Brasil Imperial. Como nós ficamos uma semana de folga, a gente vai dar uma relembradinha rápida, ok? Então vamos lá. Rapidinho. Como que era organizado o poder no Segundo Reinado? Segundo Reinado, porque é o Dom Pedro II, tá? Então, temos o Partido Liberal e o Partido Conservador como as principais correntes partidárias e políticas da época, tá? E eles são muito semelhantes, tá? Eles têm objetivos muito parecidos, tá? Eles são formados por grandes proprietários rurais. Os liberais, além de proprietários rurais, eles também têm parte de profissionais liberais, que é aquela burguesia urbana da segunda linha da tabela, comerciantes e bacharéis. Relembrando que bacharéis, por exemplo, são jornalistas, professores, médicos, dentistas, ou seja, todas aquelas profissões que você faz lá uma faculdade e tem a possibilidade de trabalhar por conta própria, tá? Não que você especificamente trabalhe por conta própria, mas você pode. Já o Partido Conservador é basicamente composto pelos proprietários rurais. Lembrando que nessa época, esses proprietários rurais que a gente está falando são os latifundiários, os grandes donos de fazenda, tá? Que produzem cana-de-açúcar, café, cria gado, tem o tabaco, tem outros também, tá? Vocês podem perceber que, como divergência, o Partido Liberal ele quer mais autonomia aos estados, que nessa época nós chamamos de províncias, e o Partido Conservador ele deseja um governo mais centralizado. Ele gostaria que o Dom Pedro II ele tivesse mais poder. Pode perceber na terceira linha que eles têm um pensamento em comum. Ambos lutam pela manutenção da mão de obra escrava. Manutenção é manter a mão de obra escrava. Então, óbvio que existem alguns políticos dos dois partidos, em especial do liberal, que têm uma tendência um pouco mais liberal no sentido da mão de obra escrava, né? Então, eles têm, digamos assim, pensamentos bem heterogêneos. Não é porque faz parte do Partido Liberal que é 100% igual, mas a grande maioria tem em comum essas características, tá? Então, tem gente, sim, aí que entende que a mão de obra escrava deveria ser abolida. Mas o movimento abolicionista, ele, apesar de estar presente em alguns membros partidários que tomavam conta da política, a maioria dessas pessoas que lutavam contra a escravidão, fora quem já era escravo, era composto principalmente dessa burguesia urbana, que são comerciantes e bacharéis, principalmente bacharéis formados por advogados, jornalistas, médicos, tá bom? Continuando, nós vimos também que teve o golpe na maioridade, que foi quando Dom Pedro II assume de criança, né, adolescente, melhor dizendo, o trono, com a ajuda do Partido Liberal, tá? E depois o Partido Liberal, em contrapartida, o Dom Pedro II, quando chega ao poder, forma um gabinete de administração composto pela maioria desse partido que ajudou ele a ser coroado antes da idade prevista na Constituição. Aí eu passei para vocês algumas imagens da imagem do Dom Pedro II, tá? Então, desde de criancinha até a imagem mais conhecida dele, que é a última. Nós vimos também que as eleições, elas eram caracterizadas pela fraude, né? E uma dessas eleições ocorreu a chamada eleições do cacete, aonde
o Partido Liberal, ele contratou capangas mesmo, que ameaçavam os seus adversários políticos e fraudavam também a apuração das votações. Tá? Óbvio que os dois partidos fraudavam, ambos, não tem jeito. Né? Mas essa daqui ficou muito conhecida na história por conta desse partido, eles realmente ameaçarem até mesmo com pedaços de porrete, pedaços de pau mesmo, tá? Obviamente que acontecia também de, às vezes, puxar um revólver, esse tipo de coisa, uma espingarda. Então, era uma beleza, né? Lembrando que, vale lembrar que as eleições, nessa época, o voto era aberto, ou seja, as pessoas votavam nos políticos e se identificavam na cédula de votação. Cédula de votação é o papelzinho, né? E muitos países ainda hoje utilizam esse tipo de votação. É mais o Brasil que foi pioneiro e continua líder na votação digital, tá? Então, aí eu coloquei uma imagem que eu peguei da internet para representar esse tipo de prática, tá? Nós vimos também que o poder moderador era uma forma de dar ao Dom Pedro II poderes maiores. Então, o poder moderador, ele influenciava diretamente em todos os poderes, em específico o judiciário e o legislativo. Lembrando que o Dom Pedro II já fazia parte do poder executivo. Né? Então, Dom Pedro II, poder moderador e poder executivo. Como o poder moderador influenciava o judiciário e o legislativo, nós não tínhamos a ideia do Barão de Montesquieu, aonde nós teríamos 3 poderes independentes e harmônicos para que não houvesse abuso da autoridade. Tá? Então, a gente viu que existia este abuso por parte do Dom Pedro II, tá bom? E como que ele fazia para manter esse abuso funcionando? Né? Representado por essa charge, aonde ele agraciava, em um momento, o Partido Liberal, representado pela figura, quem está olhando para a figura do lado direito é o liberal, representado pela dama, e o Partido Conservador, representado por aquele outro cavaleiro ali do lado esquerdo, tá? Quem roda esse carrossel é a chamada diplomacia, que era feita pelo Dom Pedro II. Então, ele deixava alguém no poder de acordo com o seu desejo, de acordo com o que a situação demandava no momento, tá? Eles aceitavam isso porque saíam ganhando. É o famoso jogo político chamado toma lá da cá, que inclusive existe até hoje no Brasil e no mundo. Em graus diferentes, é verdade, mas esse tipo existe, tá bom? Relembraram? Sim ou não? Beleza? Sim. Tá, não vamos se esquecer que é muito importante que vocês façam a leitura de algum material que eu possa passar para vocês e que também assista aos vídeos que eu passo, tá? E eu não vou mais ficar passando muita atividade, tá? Porque eu sei que está complicado. Então é muito importante que vocês tenham responsabilidade de quando eu passar esse material, vocês realmente fazerem com bastante vontade. É parte essencial da aprendizagem, tá bom? Vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre algumas revoltas no período do Império. Durante o período imperial, nós tivemos entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II um pedacinho, um gap, né, uma diferença, onde não tinha nem o Dom Pedro I nem o Dom Pedro II exercendo o poder propriamente dito. Tá? Então, como o Dom Pedro I ele acabou voltando para Portugal, forçado, diga-se de passagem, por aqueles motivos que nós já aprendemos, né? Inclusive porque ele queria continuar como sendo o herdeiro principal de Portugal, né? O irmão dele, como o irmão dele estava em Portugal e o Dom João, pai do Dom Pedro, morreu, o Dom Miguel, que era o irmão dele, que era o mais
ele era depois do Dom Pedro, na linha de sucessão ao trono, ele acabou lá em Portugal, aproveitando que o Dom Pedro I estava no Brasil, e assumiu a coroa com apoio de parte da elite portuguesa, tá? O Dom Pedro I já estava com problemas de relacionamento aqui, ele acaba voltando para Portugal, né? E tanto por pressão dos brasileiros, quanto por vontade própria dele em assumir o trono português. Né? A ideia do Dom Pedro I era muito legal, né? Ó, ele ia para Portugal, chutava o irmão dele, falava, ó, aqui é eu sou o mais velho, eu que vou ser rei de Portugal, e queria aproveitar para voltar ao Brasil. Tinha uma ideia, né, de querer voltar ao Brasil a ser colônia. Não necessariamente colônia, na verdade ele queria governar os dois. Não o Brasil como colônia, mas como um grande reino que era no passado, né? Bom, enfim. Aí, quando o Dom Pedro I foi embora, o Dom Pedro II era criança, não podia assumir, né? Demorou para ele assumir até o golpe da maioridade. Nesse período, o Brasil foi governado por regentes. Regentes são políticos que eram escolhidos para ficar no lugar do poder executivo, no lugar do rei, até que ele tivesse idade para assumir o trono. Lembrando-se que essas regências, elas têm bastante detalhes, que não vai dar tempo da gente ver. Vocês fiquem à vontade, eu passei material para vocês entenderem, tá? Essa regência também foi assumida ora pelo Partido Liberal, ora pelo Partido Conservador. Tá? Existiram dois tipos de regência, as regências unas, no plural, porque foram que eu estou falando aqui, onde uma pessoa só era o regente, um político só, e tiveram também as regências trinas, aonde a regência era formada por 3 representantes, como se fossem 3 presidentes, como se fosse, né? Claro que não existia presidente, porque a gente estava numa monarquia, né, gente? Mas só para ilustrar. Então, nessas revoltas regenciais, como eles estavam preocupados em brigar entre eles pelo poder, eles acabavam esquecendo de alguns detalhes. Vamos colocar esses detalhes entre aspas, porque não é nada de detalhes, são coisas importantes, mas enfim, eles acabaram esquecendo de muitas regiões do Brasil, foram deixados para lá. Tá? Então nós vimos que tiveram as revoltas chamadas cabanagem, de cima para baixo, a balaiada, revolta dos malês, a sabinada, revolta de Carrancas e a guerra dos farrapos. A revolta de Manuel Congo eu não pedi para vocês, mas também é uma revolta escrava que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Então, não tenho que eu ficar falando muito aqui, porque a pesquisa, a intenção dela é auto-instruir vocês, tá? Não precisa decorar aquilo, não precisa decorar a data, é para entender que todas aquelas revoltas, e vocês devem ter percebido, elas aconteceram por causa de miséria, de pobreza, de falta de participação política da elite desses locais. As revoltas escravas aconteceram, óbvio, por conta da escravidão, né? A revolta dos malês, por exemplo, ela foi bem diferente, porque além da liberdade que os revoltosos queriam, eles também queriam, inclusive, impor uma república islâmica, né? Eles queriam fundar um país novo de maioria muçulmana, tá? É claro que essas revoltas foram esmagadas, mas vale lembrar que essas grandes revoltas aconteceram e outras pequenas aconteceram que estão nos livros de história, mas não dá para a gente ver tudo. Tá? Então pipocou revolta escrava por todo o Brasil, né? E sempre vinha na cabeça das pessoas a revolta que teve lá naquela ilha de colonização francesa chamada Haiti, onde os escravos tomaram o poder e proclamaram a independência, tá? Então, aquela revolta que teve no Haiti, os escravos que se revoltaram mataram, não vou falar todos, né? 100% nunca é, mas praticamente todos os senhores de escravos e os demais brancos que tinham na ilha, tá? Então, quando aquela notícia se espalhou por países escravocratas, em específico o Brasil, isso
gerou certa apreensão aqui, porque em um certo momento o Brasil tinha até mais escravos do que o resto da população. Então, e se tivesse uma revolta grande como teve no Haiti, muito provavelmente eles iam sair perdendo, tá? Então, ficou com bastante medo. E isso influenciou, né, como uma causa para a abolição da escravidão, tá? Influenciou, quer dizer, teve outras coisas que influenciaram, tá bom? Que a gente vai ver em um próximo momento. Certinho? Estão me ouvindo? Tem alguma dúvida por enquanto? Falem um sim, só para saber se vocês estão ouvindo. Sim. Beleza. Ó, galera, quem ainda não fez as atividades de pesquisa, pode fazer ainda, tá? Só fazer lá e me mandar. É que se ficar atrasado, aí eu dou aula sobre isso, vocês não aprendem direitinho, tá? Aprende, mas aprende melhor quem faz antes das aulas, tá bom? Continuando. Para hoje, nós vamos fazer a atividade do caderno do aluno, página 35. Então, peguem aí o caderno do aluno, eu já pedi para vocês prepararem, abram na página 35, deixem o caderno aberto e preparem o lápis e a borracha, tá bom? Então, eu vou explicar direitinho aqui o que a gente vai fazer. Tudo junto, tá? Então, lá na atividade 8, tá escrito assim. Alguém lê para mim, por favor? Vamos, gente. Alguém lê. Tão devagar hoje? Olha, vai ficar gravado que ninguém participou, hein? Eu leio. Isso, Eloá. Então, vamos lá. Lê para nós aí, por favor. Atividade 8. 8.1. Desculpa, passou um carro na rua. Não tem problema. 8.1. Datada no ano de 1850, a Lei de Terras viabiliza uma série de condições sobre as mesmas. Sendo assim, leia a fonte abaixo e responda ao questionamento. Isso. A Então, Lei de vamos... Terras. Pode ler. Ementa. Dispõe sobre as terras devolutivas no Império e acerca das que são possuídas por título de sesmária, sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a títulos onerosos, assim para expressas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiras. Autoriza o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Situação imperial. Chefe de governo. Dom Pedro I II, imperador. Origem. Executivo. Isso. Olha, é claro que para a gente ler essa fonte, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, tá? Mesmo assim, vou tentar fazer um trabalhinho aqui com vocês legal para que tudo dê certo, tá? Bom, primeira coisa. Deixa eu voltar um pouquinho. Gente, ementa é resumo da lei, tá bom? É resumo de algum projeto, de alguma coisa. Por exemplo, quando os professores fazem as eletivas, nós, então, fazemos uma ementa, que é um resumo sobre o que vai acontecer naquela eletiva, né? Qual o objetivo, essas coisas. Tá joia? Então, esse aí é o comecinho da lei. Lá fala, nessa lei, sobre terras devolutivas, que o nome que a gente estuda em história é chamado de terras devolutas, tá? Então, vou ler para vocês. Terras devolutas são terras públicas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento integraram o patrimônio de um particular, ainda que estejam irregularmente sob sua posse.
O termo devoluta relaciona-se ao conceito de terra devolvida, ou a ser devolvida ao Estado. Estado, governo, tá? Ou seja, são terras que não tinham dono e não estavam sob os cuidados do Estado. Tá? Vocês já pararam para pensar que existem terras que não é do governo e não é de ninguém? Pois é. Se hoje ainda existe essa possibilidade, imagina no passado, onde não tinha tanta população que nem hoje, né? Tá? Então é muito importante entender esse termo, terras devolutas. Tá? Pega o segundo parágrafo dessa definição e tá feito, tá? Outra coisa. Para entender o que está escrito ali, a gente tem que fazer um pequeno histórico de como se organizou a estrutura fundiária brasileira. O que é fundiária? Que tem a ver com as terras que produzem, que são exploradas economicamente, seja pela agricultura ou pecuária. Tá? Então, organização fundiária é como é a distribuição de terras. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que aconteceu, que até 1822 existiam as sesmarias. Não são seis Marias não, viu, galera? É sesmarias, tá? Então, vou ler para vocês. Ó, originalmente, eram terras públicas do governo, originárias do sistema de capitanias hereditárias, e que não tinham serventia alguma, nem para o poder público ou para particulares. Era realizado um pagamento de uma porcentagem por conta do uso da terra, tá? Continuando. Ah, tá. Só para lembrar. Não é que isso que eu coloquei aqui seriam as sesmarias, tá? É que existia as chamadas sesmarias e também tinham as terras que não eram de ninguém. Tá? Isso que eu li para vocês está falando sobre as terras devolutas. As sesmarias, elas eram terras doadas pelo governo. Essa doação não era uma doação assim, ó, Eloá, eu vou dar para você vamos supor que eu sou o rei de Portugal. Ó, Eloá, eu vou te dar um pedaço de terra e é sua. Não, a terra continua sendo minha. Mas você não pode pegar essa terra e vender para outra pessoa. Tá? Então é uma outorga. É como se eu estivesse emprestando para você essa terra, você vai lá e produz, tá? Então, quando você, por exemplo, morre, seus herdeiros podem continuar na terra ou não. O que não pode, por exemplo, é você receber umas sesmarias e vender, tá? Não tinha esse negócio até 1822 de negócio de vender terra. Não tinha dono, era tudo do Estado, tá bom? Depois nós temos um período chamado período de ocupação, que vai de 1822, onde acaba as sesmarias, né? Para que vocês se lembrarem, 1822 é a independência do Brasil. Então, o fim das sesmarias coincide com o início da independência do Brasil de Portugal, tá? Então vai até 1850, que como nós já limos lá na comanda da atividade, 1850 é a data da Lei de Terras, que vai aparecer daqui a pouco, tá? Esse período, a terra não tinha legislação disciplinando o uso, e desta forma, a legitimidade da posse passou a ter como elemento a moradia habitual e o cultivo da terra. Ou seja, você chega onde você quer, não tem dono na terra, chegou lá, é tua. Tá morando, é tua. Você tá produzindo, é tua. Legal isso, né? Claro que tem um monte de lei também para ver essas coisas, mas, grosso modo, é assim que funcionava, tá bom? Ô, professor, foi esse pensamento que levou os portugueses a pensar que eles poderiam chegar e dominar todo o Brasil? Ué, também. Eles não tinham esse pensamento na época dos descobrimentos, onde os países europeus vieram e descobriram a América e começaram a colonizar a América, eles não tinham esse pensamento do privado. Era só do público, era tudo do rei.
né? Então era do país deles. Então, sim, a legislação, ela se confunde com a cultura da época, tá? Boa pergunta, Eloá. Depois, em 1850, veio a Lei de Terras, que é o que a gente está estudando. Tá? Vou ler ali para vocês. Além de legitimar a posse da terra pelos requisitos já consolidados, que é a moradia habitual e o cultivo da terra, então, a Lei de Terras, então, ela veio trazer e dar a terra para quem já morava e para quem já cultivava a terra. Ah, você mora aqui? Então agora a terra vai ser sua. Ah, você está cultivando aqui? Essa terra vai ser sua. Tá? Continuando. As sesmarias que foram concedidas de forma irregular poderiam ser revalidadas. Então, sesmaria que se tivesse alguma coisa irregular deveria passar por uma revisão pelo governo, para ver se vai valer ou não. Desde que fossem apresentados os mesmos requisitos. Proibiu o apossamento de novas terras, então você não podia mais chegar lá numa terra que não tinha ninguém e falar que é sua. E também proibiu a aquisição de terras devolutas, tá? Você só podia, nesse momento, ter terra se você comprasse. A sacada da Lei de Terras é essa. A terra, ela passou a ser uma mercadoria que passível de compra e venda, passou a ser, então, uma propriedade privada, tá? Então, quem já morava lá no sítiozinho, tinha um hortinho, etc., fosse um morador do campo, que não fossem aqueles grandes proprietários. Ele teria, então, que, para regularizar isso, pagar para o governo, né, como se ele estivesse comprando a terra, e a terra passava a fazer parte da família. Na verdade, o governo não pegava dinheiro, né? Quem quisesse legalizar a terra teria que pagar uma taxa para o cartório. Só que essas taxas eram bem caras. E muitos pequenos moradores do campo não tinham grana suficiente para regularizar. O que acabou acontecendo um fenômeno de onde apenas os grandes proprietários de terra, os ricos, que conseguiram dinheiro para legalizar a terra. Então você imagina. Pode falar. Isso aumentou ou diminuiu as guerras? Porque eu estava pensando assim, já que eles poderiam comprar as terras agora, eles não precisariam guerrear para pegar as terras das outras pessoas, eles poderiam comprar. Mas como ficou mais caro, muitos não tinham muito dinheiro, eles poderiam apenas invadir e atacar todo mundo. Isso aumentou as guerras ou diminuiu? Olha, aumentou, mas vamos substituir a palavra da sua pergunta, essa guerra, por conflitos, tá? Porque era assim, se o grande proprietário fosse vizinho de você, vamos supor, eu sou um grande proprietário e você é uma pequena proprietária de terra. Vamos supor que você está sem grana, você está doidinha para arrumar grana para legalizar o seu sítiozinho. Só que o seu sítiozinho fica numa parte que para mim é interessante. Falo, caramba, eu quero essa parte para mim, você não quer me vender. Né? Aliás, você nem pode me vender nesse momento. Só pode depois que você legalizar que ela é sua. Aí o que acontece? Como eu sou rico, sou um grande proprietário, eu exerço influência na sociedade, eu chego lá e dou um jeitinho de fazer com que você perca suas terras e eu compre elas. Por um preço bem barato. E eu acabo expulsando você da terra. Sem precisar fazer guerra. Tá? Então, esse negócio da guerra a gente esquece. Mas esses conflitos existiam. Tá? Aliás, ainda existem. Se vocês parar para ver na televisão, ainda existem conflitos por terra. Até hoje, de várias formas. Tá bom? Então, aconteceu muita coisa que vocês vão ficar sabendo direitinho com um vídeo que eu vou passar para vocês depois, para vocês assistirem, tá? Porque senão não vai dar tempo de eu terminar a aula, tá? Então, o que vocês têm que saber é o seguinte: a Lei de Terras veio para isso. Ela veio para transformar a terra em uma mercadoria, tá? Só que para transformar em mercadoria, a lei acabou
privilegiando quem era grande proprietário de terra e tinha bastante grana para poder legalizar essas terras que já tinha, tá bom? Aí, depois de 1891 a 1988, né, então teve um período aí de adaptação, né, só para vocês lembrarem, 1988 é a nossa, quando foi promulgada a nossa última e atual Constituição, tá bom? Então, esse período de adaptação ficou marcado por uma maior reserva à União, né, ao governo, de terras indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Estradas de ferro onde passam os trens, tá? Havendo transferência do restante das terras devolutas, lembrando que terras devolutas não é de ninguém, aos estados. Então, tinha a terra devoluta da União, que é do governo federal, e dos estados, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, os estados brasileiros. Isso que nós lemos agora foi incluído na nossa Constituição Federal de 1988, que a gente chama de CF/88, tá? Olha só, hoje, depois dessa Constituição, o que aconteceu com essa questão fundiária, com essa questão da organização das terras? Hoje, a Constituição, no seu artigo 20, inciso 2, inclui entre os bens pertencentes à União as terras devolutas indispensáveis, ou seja, todas as terras que não têm dono agora pertencem ao Estado, desde que elas sejam para defesa das fronteiras, fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação. Via federal de comunicação, gente, é tudo que se comunica, tá? É estrada, agora é estrada de asfalto, né? Na época não tinha, era estrada de terra. Também das ferrovias, das linhas de transmissão de energia, tudo isso é comunicação. Até mesmo antes da chegada da comunicação por celular, era tudo por fio também, tá? E também a preservação ambiental. Observem que preservação ambiental é coisa nova, né? Antes da Constituição de 88, ninguém estava nem aí, tá? Continuando. As demais terras devolutas pertencem aos estados. No tocante, né, em relação à questão fundiária, pelo artigo 188, a destinação de terras devolutas deve ser compatível com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, terras que não têm dono e que o governo pode, então, negociar, tem que estar de acordo com a política agrícola, que também são leis, e com a reforma agrária, tá? Continuando. E pelo viés ambiental, viés é ponto de vista, então pelo ponto de vista ambiental, o artigo 225, parágrafo 5º, determina que as terras devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais são indisponíveis. O que é a proteção dos ecossistemas naturais? As reservas ambientais, as reservas indígenas. Então, esse tipo de terra estão indisponíveis para qualquer tipo de política agrícola ou reforma agrária. Então, elas não podem ser vendidas, não podem ser negociadas. Do resto, tudo tem lei. Tá? Então, por que eu passei tudo isso? Para vocês perceberem quais foram as preocupações em diferentes momentos da história em relação às terras. Tá? Num primeiro momento, lá na época das Sesmarias, que tinha as capitanias hereditárias, nós, então, temos uma preocupação por parte do governo em atender às políticas econômicas da época, que era o mercantilismo, né? Ou seja, aquela grande exportação para outros países de produtos feitos aqui no Brasil, e assim por diante, tá? E isso foi evoluindo. Isso foi evoluindo até que a terra se transforma em alguma coisa que pode ser vendido, né? Ou seja, se transforma em uma mercadoria, aonde o governo tem que respeitar, não pode tirar de ninguém, exceto de acordo com a lei. Existem leis que o governo pode desapropriar terras que têm dono, tá?
Mas isso é outro caso para a gente ver mais para frente. E hoje, vocês viram que com o passar do tempo, uma coisa interessante é a questão da preocupação com a preservação ambiental, tá? Então, é só para vocês terem uma noção, não precisa decorar esse tipo de coisa, não. O que precisa entender é o que a Lei de Terras fez, tá? Ela é um marco porque, eu vou repetir pela 10ª vez, ela criou a terra como sendo uma mercadoria passível de compra e venda para poder produzir e atender os interesses capitalistas, tá? O que é, inclusive, não é nenhum pecado, é o nosso sistema econômico vigente, tá bom? Para saber mais, quem quiser saber sobre lei, né, principalmente para quem tem como projeto de vida ser advogado, juiz, delegado, esse tipo de coisa, eu vou passar lá depois no nosso grupo esse link. Mas é só para quem tem curiosidade, tá? Porque é uma leitura, assim, que vai chamar atenção apenas quem tem como projeto de vida esse tipo de coisa, tá bom? Comecem lendo. Não é meu projeto de vida, mas eu acho que eu vou ler. Eu gosto de uma leitura desafiadora. Isso que eu ia falar. Quem não tem como projeto de vida esse negócio de lei, tem que entender que a lei é muito importante para o cidadão para a gente conhecer os nossos direitos. Quanto mais você conhecer seus direitos, menos você vai ser enganado. Isso é fato, tá, gente? Isso não é opinião. A educação, o importante da educação não é você fazer faculdade, é você ser livre. Você conhecer para ser livre. Tá bom? Vamos continuar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Mais alguns minutinhos. Ó, vamos ler de novo a fonte para verificar se a gente entende melhor agora. Eu vou ler para vocês. Lei de Terras. Dispõe sobre as terras devolutivas, são aquelas terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria, sem preenchimento de condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica. Determina que medidas e demarcadas as primeiras sejam elas cedidas a título oneroso. Título oneroso, oneroso vem de você ter que comprar, gastar para comprar alguma coisa, tá? Então, elas só podem ser cedidas mediante a compra. Então, se você não entende o que a palavra oneroso significa, você não vai entender nada da ementa, porque esse é o objetivo dela, tá? O objetivo dessa lei de terras, basicamente, viu, gente? Porque tem outros objetivos por trás disso tudo que a gente vai ver depois, tá bom? Como, por exemplo, financiar a imigração aqui para o Brasil, entre outras coisas, tá? Então, se vocês fossem fazer essa atividade por conta própria, nunca podem esquecer de pesquisar todas as palavras desconhecidas e depois fazer uma releitura, tá? É fácil? Não, não é. Mas é assim que aprende. Se fosse fácil aprender, né, ia ser uma beleza, mas não é. Então a gente fácil assim no sentido de você levar um certo tempo, né? Você não aprende de uma hora para outra, é com o passar do tempo. Assim como para empresas particulares, estabelecimento pode ser tanto nacional como estrangeiro, e autoriza o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Ou seja, a lei vai mostrar lá para frente, entre outras coisas, tá? Que a gente não vai ler toda a lei de terras. Aí a gente tem algumas atividades aí. Atividade A, B e C, tá? Essa atividade A, B e C, vocês vão tentar fazer por conta própria, bonitinho. Isso daí aí na sexta-feira a gente tem plantão de novo, eu corrijo. Então vocês vão me mandando, tá? O problema é que eu vou passar rapidinho aqui. Espera um pouquinho, gente. Eu vou ter que avançar, que eu já deixei preparado para sexta-feira a nossa aula. Então, eu vou passar rapidinho, tá bom? Só para vocês chegarem aqui, ó, tá? Então, o que vocês vão fazer para sexta-feira? Atividade A, B e C aí da apostila, tudo bem? Mas essa daqui depois. Tem que ser depois, hein, gente? Essa atividade. Depois. Vocês vão pesquisar e registrar no caderno, é uma pesquisinha pequena, sobre o que é grilagem de terra. O nome é esse mesmo, grilagem.
Eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês pesquisarem. Se alguém souber, não falem, tá? É legal, vocês vão entender porque que tem esse nome. Não pode falar aqui, tá? Depois que vocês pesquisarem e registrar no caderno o que é grilagem de terra, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão dar a sua opinião. Olha lá. Em seguida, dê sua opinião sobre o que é possível fazer para evitar essa prática. Que prática? Grilagem de terra. Você vai dar uma opinião. Eu não quero que vocês copiem da internet. Digita lá no Google. Evitar a grilagem de terra. Aí vai lá e copia do site. Não, eu quero a opinião de vocês. Tá? Opinião não existe certo ou errado. Né? Existem argumentos. Né? Então, você pode dar a sua opinião nesse momento daquilo que está na tua cabeça, para depois a gente conversar. É importante isso para que vocês construam conhecimento e não ficar copiando as coisas, tá bom? Por favor, claro que a pesquisa, né, gente? A pesquisa da grilagem de terra, vocês vão ter que copiar. É uma pesquisa. Mas na hora de dar a opinião, aí cada um vai dar a sua, tá bom? E para finalizar, quando vocês terminarem um item A, B e C da apostila, fazer essa atividade reflexiva, vocês vão ler esse vídeo, ler não, né? Assistir esse vídeo que eu vou colocar lá no grupo de história. Se vocês não seguirem essa ordem, a atividade para aprender vai dar errado, tá bom? Vocês não podem, por exemplo, começar pelo vídeo, fazer o item A, B e C e depois fazer a atividade reflexiva. Não, tem que fazer em ordem. As atividades da apostila, A, B e C. Depois vocês vão dar a opinião. Não, perdão. Depois vocês vão pesquisar o que é grilagem de terra. Depois vão dar a sua opinião, o que é possível fazer para evitar isso. E depois vão só assistir o videozinho que eu vou colocar lá. Tá? Não é bastante coisa. Parece que é, mas não é, rapidinho. Meia hora vocês fazem tudo isso, tá bom? E eu tô aguardando. Tá? Lembrando que se por um acaso vocês não conseguirem entregar até sexta-feira, podem entregar depois. Tá? Só que sexta-feira eu vou corrigir. Então quem entregar depois não vai aprender direito. Tá joia? Alguma dúvida, galera? Todo mundo entendeu? Sim. Show de bola. Tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, grita lá. Vou dar uma olhada nas coisas que os alunos estão me mandando. Eu já olhei segunda, agora eu vou ver quarta. Hoje não vai dar tempo. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Se Deus quiser, vai acabar logo esse corona. Pode falar. Só um minutinho. Eu sei que o senhor está atrasado para o ensino médio, mas é por causa que parece que amanhã vai ter um acolhimento. Ah, sim, vai. Vai ter um acolhimento. Como é que vai ser isso? Então, nem eu sei direito como que vai ser esse acolhimento. Beleza. Não, porque... Obrigado mesmo assim. Eu não sei direito. Por que eu não sei direito? Porque eles ainda estão passando as informações. Então, se eu te falar agora, vai ficar pela metade. Tá? Mas já está distribuído os professores por classe e por horário. Tá? Então, para não atrapalhar o andamento das aulas do centro de mídias, dos plantões, então tem um horário para cada turma com professor. Tá? Vamos fazer umas atividades. Tá? Umas atividades legais. Pelo menos eu gostei, acho legal. Tomara que seja do gosto de todos vocês. Tá bom? Seria isso. Tá? Nada demais. É o que dá. A gente vai tentar fazer um acolhimento online, né? Não é a mesma coisa, mas dá para aproveitar alguma coisa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Podemos finalizar, então? Alô? Alô? Então tá. Tchau. Um abraço para todos. Estou com saudade. Tchau, professor. Tchau, professor.